7 de abril de 2026, estamos no 5º ano e no 43º dia desde o início da invasão em larga escala. Bem-vindos ao relatório de situação. No relatório de hoje, abordaremos ataques à infraestrutura russa, ao porto alternativo da Frota do Mar Negro e outros avanços territoriais. Algumas indicações de ganhos territoriais que provavelmente só serão totalmente confirmados nas próximas horas. Como sabemos, a ofensiva russa ainda está em andamento. Não se ouve muito, nem do lado ucraniano, nem do lado russo. Ao mesmo tempo, do lado ucraniano, há 2 ou 3 ofensivas locais, das quais também não temos muitas informações. Procuro aproveitar ao máximo as informações recebidas para termos um quadro preciso da situação. Mas vamos começar com outro assunto. Muito obrigado, antes de tudo, a todos que denunciaram o canal falso no Telegram. Vocês sabem, tem alguém aqui que está tentando, usando meu nome, atrair pessoas para um grupo de criptomoedas para, obviamente, oferecer a elas algumas oportunidades de investimento duvidosas. Isso é, claro, uma fraude, e estão usando meu nome e também o logo do meu canal. Por isso, quem ainda não fez isso, por favor, denuncie esse canal do Telegram. Assim o Telegram resolve o problema mais rápido. Na cidade russa de Rostov, na região de Voronezh, uma fábrica de produtos químicos pegou fogo. Imagens mostram um grande incêndio dentro da fábrica, acompanhado de muita fumaça. A fábrica afetada produz, entre outras coisas, amônia, ácido nítrico, nitrato de amônio e muitos outros produtos químicos. Esses produtos químicos não são relevantes apenas para a indústria civil, mas também são componentes centrais para a fabricação de explosivos. Explosivos que, por exemplo, são usados nos drones russos, gerando 2, ou talvez em quase todo tipo de munição que eles também precisam urgentemente na guerra contra a Ucrânia. Portanto, não se trata aqui de uma simples instalação industrial, mas sim de uma parte da base química que desempenha um papel tanto para a economia quanto, potencialmente, para processos militares. Ainda não está claro o quão grave é o dano. O fator decisivo, porém, será se apenas áreas individuais de produção foram afetadas ou se partes maiores da instalação ficaram fora de operação, assim como acontece em qualquer refinaria. Você já conhece isso quase de cor, é uma frase padrão que eu sempre posso acrescentar. Porque muitas vezes existem linhas alternativas pelas quais ainda é possível produzir. Se elementos centrais falharem e forem difíceis de substituir, a capacidade será reduzida para todos. Gewissen Zeitraum heruntergefahren. Isso, é claro, tem um impacto significativo, porque não existe uma fábrica química em cada cidade que forneça materiais para uma produção militar. O que você vê aqui não é um fogo do inferno, mas o porto de Novorossiysk. Ainda lembra de Novorossiysk? Podemos conferir isso no mapa. Estamos aqui na altura da Frota do Mar Negro, ou seja, na altura do quartel-general da Frota do Mar Negro na cidade de Sebastopol, na Crimeia ocupada. Bem aqui, neste ponto. Se ampliarmos, vemos que foram atacados várias vezes antes, inclusive por mísseis Storm Shadow, assim como os aeródromos próximos. Esses alfinetes azuis também foram ataques a aeródromos que eu marquei aqui na época. E devido às perdas da Frota do Mar Negro, esse também é um dos motivos pelos quais eu agora marquei aqui o quartel-general da Frota do Mar Negro, os russos acabaram transferindo ela. E foi para cá, um pouco mais para o leste, aqui para Novorossiysk, neste ponto, e aqui embaixo também para Tuapse. Esses são os 2 portos que agora abrigam partes da Frota do Mar Negro. E Novorossiysk tem sido repetidamente alvo de vários ataques aéreos. Naquela época, isso ainda era bastante útil para os russos e fazia sentido, já que Novorossiysk não estava dentro do alcance dos mísseis de cruzeiro ucranianos ou, principalmente, dos drones ucranianos. Agora, porém, já está. Ou seja, naquela época fazia sentido os russos transferirem parte da Frota do Mar Negro para lá, pois era praticamente intocável. Agora, porém, está sendo atacada repetidamente. E é isso que vemos aqui, pois o porto está em chamas. Ele foi alvo de um ataque aéreo. Imagens mostram vários incêndios separados dentro da área do porto, o que indica acertos em diferentes alvos. Ao mesmo tempo, a defesa antiaérea russa continua ativa, mas não conseguiu interceptar todos os alvos. Novorossiysk é um dos principais portos russos no Mar Negro. Por isso, há uma concentração de indústrias civis e de relevância militar nesse local.
Múltiplos focos de incêndio em áreas assim são problemáticos, pois podem se espalhar rápido para estruturas vizinhas, especialmente quando o corpo de bombeiros russo já enfrenta falta de equipamentos. Quais instalações específicas foram afetadas ainda não está claramente definido. Assim que eu descobrir algo novo sobre isso, é claro que vou lhe enviar. Continuaremos no local. Na noite de 6 de abril, houve aparentemente outro ataque direcionado na área do porto. Segundo informações, uma fragata russa foi danificada. Classe Almirante Grigorovich atingida no porto. Possivelmente o Almirante Makarov ou o Almirante Essen. Foram utilizadas, segundo relatos, drones ucranianos FP-1 e FP-2. Ambos os sistemas já haviam sido usados recentemente em ataques contra a infraestrutura e agora parecem estar sendo usados também especificamente contra alvos marítimos. A classe de navios afetada é importante para a Rússia. Equipada com mísseis de cruzeiro Kalibr e mísseis antiaéreos, ela representa uma das principais plataformas para ataques a partir do Mar Negro. E em quase todos os ataques aéreos que vemos todas as noites na Ucrânia, quando há mísseis de cruzeiro envolvidos, eles muitas vezes foram lançados por navios da frota do Mar Negro. O impacto, mesmo sem incapacitar totalmente o navio, pode limitar temporariamente sua operação. Ao mesmo tempo, a plataforma offshore Sivash foi atingida. Essas instalações não têm só funções econômicas, mas também servem para reconhecimento, vigilância e posições avançadas, usadas militarmente pelo lado russo. Há muitos indícios de que todo o espaço marítimo, e não apenas unidades isoladas, está novamente sob pressão, incluindo toda a infraestrutura relevante para operações no Mar Negro. Nos últimos dias, falamos repetidamente sobre drones FP-2 ucranianos, inclusive hoje novamente. E aqui você pode ver um deles em ação. As imagens mostram como um desses drones atinge um suposto hangar militar russo e o edifício é visivelmente danificado ou destruído. Isso está de acordo com os desenvolvimentos recentes. O FP-2 não foi usado apenas contra alvos táticos individuais recentemente, mas também em ataques a depósitos de refinarias e agora também contra navios. Com isso, ela não é mais um sistema de nicho que vemos ou ouvimos falar ocasionalmente, mas agora aparece regularmente em diferentes funções operacionais. O que chama a atenção nisso, o drone parece ser relativamente flexível em seu uso e, acima de tudo, disponível em grandes quantidades. É exatamente isso que o torna interessante. Não como um sistema de alta tecnologia individual, mas como uma ferramenta que pode ser usada repetidamente e estar sempre pronta para uso. E é exatamente essa combinação que se vê aqui. Um alvo claramente identificado, um acerto direto e um efeito que é decisivo para um único sistema. Fontes russas, como o próprio Riba, já admitem que o controle sobre Novoyakovlivka foi perdido. Segundo essas informações, o local está atualmente estável e sob controle ucraniano. É importante ressaltar, é claro, que Riba é uma fonte russa e próxima ao Kremlin. Para nós, portanto, trata-se de uma notícia russa sobre ganhos ucranianos. Pavlivka também aparentemente já não é considerada firmemente controlada. O contexto aqui não é tanto um avanço isolado, mas sim um enfraquecimento gradual das posições russas. As forças ucranianas aparentemente conseguiram atrapalhar de forma significativa o abastecimento das unidades russas posicionadas ali, especialmente no que diz respeito a drones. Esse é um ponto que, ao que tudo indica, é frequentemente subestimado. Quando as unidades perdem sua capacidade de operar drones ou a veem severamente limitada, ficam sem reconhecimento e sem um recurso central para os combates. E o reconhecimento em si não é mais feito por batedores de longa distância ou algo do tipo, mas principalmente por drones do lado russo. Os movimentos se tornam mais arriscados, as reações mais lentas e a própria linha fica muito mais vulnerável. E foi exatamente assim que a situação parece ter se desenvolvido aqui. Não foi apenas um golpe, mas a perda de capacidades que impediu a manutenção das posições. No mapa, essas são as principais direções dos ataques ucranianos. Aqui, os ucranianos estariam mais ou menos na altura da linha, ou seja, da linha entre a zona cinzenta e a área controlada pelos russos. E eles também atacam por esse bairro. Ao mesmo tempo, há combates aqui em cima, ao norte de Stepnohorsk.
E quando os ucranianos conquistarem isso aqui, eles vão ver, e isso eu já posso garantir, que eles vão continuar enfraquecendo aqui em direção ao sudoeste e sudeste. Ao mesmo tempo, eles vão tentar defender a cidade aqui contra contra-ataques russos, principalmente vindos do 1455. Regimento de fuzileiros motorizados. Qual é a vantagem disso? Bem, é bem simples. Você vê, aqui passa um enorme corpo d'água. Então, temos aqui essa antiga represa russa. E acontece que os russos, naturalmente, não podem contornar isso. Ao mesmo tempo, os ucranianos aqui em cima aumentam a pressão e forçam os russos, naturalmente, a permanecerem em suas posições. Ou seja, eles só conseguem recuar para trás. E aqui, na altura de Stepnohorsk, há uma posição central, pois vemos um ataque ucraniano também no leste. Eles estão em algum lugar aqui na área marcada em amarelo. Isso significa que ao conquistar este local e seguir nessa direção, terão um caminho curto até o corpo d'água e poderão cercar um regimento russo inteiro aqui. Ao mesmo tempo, eles também podem fechar aqui e reivindicar e controlar o restante desta zona para si. Isso significa que por meio de dois caminhos relativamente curtos, seria possível deslocar a linha de frente de forma significativa. Podemos também dar uma olhada em quão grande é tudo isso aqui, porque vejo que no momento não há uma escala exibida. Agora tudo parece melhor. Então, vocês mesmos podem ver que da localidade, vou considerar o centro da cidade, até o corpo d'água são cerca de 0,3 quilômetros. E na outra direção é praticamente a mesma coisa, também 0,3. Isso significa que se eles conseguirem tomar o local aqui, terão uma base inicial muito boa que poderão defender muito bem. E por outro lado, onde eles também podem chegar rapidamente ao corpo d'água usando a infraestrutura existente, como estradas. Ou então, aqui para unidades adjacentes que tentam se aproximar e fechar o cerco. Como eu disse, toda essa área lá aqui em cima cairia mais ou menos nas mãos dos ucranianos. Enquanto os russos são empurrados para posições que já não são tão vantajosas, pois vemos aqui Plavny, para onde eles provavelmente vão recuar, mas essa área é pouco povoada. Ao mesmo tempo, até aqui embaixo em Kamiansk, a situação parece um pouco pior. As posições mais urbanas e mais fáceis de defender só aparecem novamente nesta área aqui. E este local aqui, nos últimos anos, esteve sempre em disputa, ou seja, ele pertenceu mais ou menos aos dois lados, porque ambos estavam presentes ali, o que naturalmente será muito interessante para o futuro. Mas um pouco mais para o leste, a situação é um pouco diferente, pois aqui, do lado ucraniano, a situação é claramente mais séria. O mais afetado é o 125º Regimento de Assalto está sob pressão em Mirny. Novos dados geoespaciais indicam que unidades russas, possivelmente da 38ª, atuam lá. A Brigada de Fuzileiros Motorizados rompeu a linha em Mirny, que marquei aqui. Durante isso, uma elevação taticamente importante a noroeste da localidade foi quase tomada, e estamos falando da elevação 136, pela qual a linha de frente passa atualmente. Esse ponto não é só uma vantagem de terreno, mas também influencia o controle das áreas ao redor. Assim, um grupo de combate ucraniano, formado pela 154ª Brigada e elementos da 61ª Brigada, foi operacionalmente cercado. As forças já vinham recuando gradualmente desde meados de março. Quero dizer, eles obviamente recuaram depois que outro ponto de terreno importante foi perdido anteriormente. A retirada ocorreu de forma retardadora, sob pressão constante, e agora parece ter chegado ao limite. Até perto de Mirny, a situação segue muito tensa. Algumas forças de defesa territorial posicionadas lá também parecem estar em situação difícil. Para estabilizar a situação, foram enviadas forças adicionais, incluindo uma unidade de assalto com composição especial, que agora está sendo empregada aqui atrás das próprias linhas e realizando contra-ataques na elevação perdida. Paralelamente, a situação está se agravando no flanco esquerdo do setor. Ao norte da estrada Ulejpilsk-Ulejpole, a posição defensiva ucraniana está novamente sob pressão. Forças russas continuam atacando a partir dali e tentam romper as linhas na área da unidade de assalto. As unidades ucranianas já estão exaustas após semanas em ação e não conseguem mais repelir ataques sozinhas.
Como resposta, reservas foram enviadas, incluindo um batalhão de assalto que realiza contra-ataques para empurrar as forças russas da faixa de aterro ao longo da linha férrea. O quadro geral mostra, portanto, uma frente que foi mantida aqui por um longo período, mas que agora está visivelmente sob forte pressão. As forças ucranianas empregadas são numerosas, mas consistem em unidades muito desgastadas e, em parte, recém-reagrupadas. Isso aumenta consideravelmente a complexidade do comando, é claro. Fica muito claro que não é apenas o número de batalhões que importa, mas, obviamente, o estado deles. Mas é justamente esse estado que parece estar se tornando um fator decisivo neste setor. Portanto, será muito interessante ver como as coisas vão evoluir aqui. Com isso, agradeço a todos os assinantes e membros do canal, assim como a Algo Crew. Agradeço ao Tenente Coronel Henneck e a todos que assinam, curtem e comentam. Até o próximo relatório diário.